Fala galera, sejam todos bem-vindos à aula 5 do curso de Arduino Básico aqui do canal Eletrônica Make. Nessa videoaula nós iremos fazer um efeito de iluminação sequencial utilizando LED. Também acrescentaremos um novo componente ao nosso circuito e também entraremos com novos conceitos de programação. Então, sem perca de tempo, vamos para o que interessa, se liga aí. E para esse projeto nós precisaremos 8 LEDs de 5 mm, 8 resistores limitadores de corrente e um potenciômetro. E é claro, não esquecendo do nosso Arduino e também da Protoboard. Com todos os componentes em mãos, vamos fazer a montagem deste circuito aqui, ó. Eu vou deixar um link para download deste circuito. Montado o circuito, vamos enviar o código para o Arduino. O link vai estar na descrição. Depois de carregado o código, você deverá ver os LEDs acenderem, indo e voltando de uma ponta a outra da sequência de luzes. Entretanto, se você virar o botão aqui do potenciômetro, você poderá alterar essa velocidade, acelerando ou desacelerando o efeito. Vamos agora observar como isso aqui ele é feito e descobrir o que é um potenciômetro. Bom, fazendo análise aqui do nosso código, aqui as nossas primeiras linhas, elas são as declarações das nossas variáveis. Então nós temos as variáveis LED intervalo, do tipo inteiro, LED intervalo, direction, LED atual, e aqui embaixo nós temos pino potenciômetro, que vai receber o pino 2. É esse pino aqui que ele vai estar selecionando o pino de entrada para o potenciômetro. E aqui embaixo nós temos uma declaração de variável do tipo array, ou um vetor, que é um conjunto de variáveis acessadas utilizando um número de índice. Aqui no nosso sketch nós declaramos um array com o tipo byte, dando a ele o nome de pino LEDs. Então nós inicializamos com 8 valores, que vai dos pinos digitais 4 até o pino digital 11. E para acessar cada elemento desse vetor, nós podemos simplesmente se referir ao número de índice desses elementos. Um vetor ele é indexado a partir do zero, o que significa que o primeiro índice é 0 e não 1. Para um vetor você deve declarar o tamanho dele, se ele não for inicializado com dados. No nosso caso, nós não escolhemos explicitamente o tamanho, porque o compilador ele é capaz de contar esses valores entre essas chaves, e ele sabe qual é o tamanho dele. Caso não tivéssemos declarado o vetor, mas não inicializado os valores ao mesmo tempo, teríamos de declarar um tamanho. Por exemplo, nós poderíamos fazer o efeito seguinte, simplesmente colocar o tamanho aqui dentro desses colchetes. E isso aqui não existiria mais. Mas nesse caso, como é um vetor pequeno, nós podemos fazer isso. Aqui na nossa função setup, nós vamos definir todos os pinos como saída. Mas como são 8 e para o código não ficar grande, nós podemos fazer dessa forma. Podemos fazer um laço usando o laço for e fazer em apenas 3 linhas de código, em vez de fazer um pino de cada vez. Senão o código ia ficar muito grande e também para ficar mais bonito, assim, por assim dizer, Então, fazemos a contagem de 0 até 7, até menor que 8 aqui, e iremos incrementando. E cada pino vai ser contado. E cada vez que ele for incrementando, ele já vai definir todos os pinos como saída. E temos aqui também a variável changeTime. Nós declaramos no início ela como do tipo unsigned long, ou seja, ela não vai receber nenhum valor negativo. Que ela vai estar recebendo aqui a função millis, e como a função millis ela faz a contagem de tempo e não existe tempo negativo, vai começar a contar os milissegundos a partir de quando o Arduino foi inicializado. No nosso loop principal, nós verificamos se transcorreram ao menos LED intervalos de milissegundos desde a última alteração dos LEDs. Em caso afirmativo, o código ele passa o controle para a sua função muda LEDs. O motivo de passar o controle para a função muda LED
Dessa maneira, em vez de utilizar comandos delay, é para permitir que, se necessário, outro código seja executado aqui dentro do loop principal do programa, para ser executado. E como é que ele faz a verificação se transcorreram tantos segundos? É através dessa variável LED intervalo, que ela é medida através do pino do potenciômetro, onde essa variável foi declarada ao pino analógico 2. Para ler um valor de pino analógico, nós temos que utilizar o comando analog read. O Arduino ele tem 6 entradas ou saídas analógicas com um conversor analógico para digital de 10 bits. Isso significa que o pino analógico pode ler voltagens entre 0 e 5 volts, usando valores inteiros entre 0 e 1023. Nós definimos nosso intervalo de espera utilizando o potenciômetro para que nós possamos usar os valores lidos diretamente do pino, ajustando o intervalo entre 0 e 1023 milissegundos. Isso é feito armazenando diretamente o valor do pino do potenciômetro em LED intervalo. Que você pode notar que não tem que definir um pino analógico como entrada ou saída, mas simplesmente colocamos essa instrução aqui. E como isso ocorre dentro do nosso loop principal, é um valor que está constantemente sendo lido e ajustado. Virando o botão, nós podemos ajustar o valor do intervalo com controle total sobre a velocidade do efeito. Bom, dentro da função de controle if, nós temos a função muda LED. O trabalho dessa função é apagar todos os LEDs e então acender o LED atual. Isso é feito tão rápido que nem dá pra gente perceber que está armazenado na variável LED atual. Depois adicionamos direction a essa variável. Como direction pode ser apenas 1 ou menos 1, o número incrementará ou decrementará em 1. Em seguida, nós temos duas funções if para verificar se atingimos o fim da linha de LED. Se caso afirmativo, o código irá reverter a variável direction. O único componente adicional de hardware utilizado nesse projeto é o potenciômetro de 10K. Nós já sabemos como os resistores funcionam. O potenciômetro é apenas um resistor ajustável, com um alcance de 0 a um valor definido, que ele é escrito bem na lateral do componente. Neste projeto, nós estamos utilizando um potenciômetro de 10 kΩ ou 10.000 ohms, o que significa que seu alcance é de 0 ohms até 10.000. O potenciômetro ele tem 3 terminais. Conectando apenas 2, ele se torna um resistor variável. Conectando os 3 e aplicando uma voltagem, o potenciômetro se torna um divisor de tensão. É dessa forma que ele será utilizado no nosso circuito. Um lado é conectado ao terra e outro a 5 volts, e o terminal central ao pino analógico. Ajustando, uma voltagem entre 0 e 5 volts será aplicada ao pino central. Aí nós podemos ler o valor dessa voltagem no pino analógico 2 e utilizá-lo para alterar a taxa de intervalo empregada no efeito das luzes. O potenciômetro ele pode ser muito útil, pois fornece uma forma de ajustar um valor entre 0 e um limite definido, por exemplo, para regular o valor de um rádio ou o brilho de uma lâmpada. Então galera, terminamos a nossa aula 5 e terminamos também a nossa sequência de trabalho somente com LED. Nas próximas videoaulas iremos tratar também de outros componentes, que assim podemos fazer um acoplamento de todos juntos mais tarde em nossos projetos. Se você curtiu esse vídeo, clica em gostei, também compartilhe esse vídeo com seus amigos, comente, pergunte e claro, siga o Eletrônica Maker nas redes sociais. Isso é tudo galera, valeu!